quero, antes de mais, agradecer a todos os nossos convidados e agradecer também a todas as pessoas que estão a ver através do YouTube. E queria começar por dizer que esta tertúlia vai ser transmitida em streaming através do YouTube, mas vai também ficar gravada, por isso, se tiverem alguém, algum amigo, algum familiar que não consiga estar aqui online neste momento, poderá ver então esta gravação posteriormente. O meu nome é Margarida Santos, eu sou técnica de emprego na Fábrica do Empreendedor de Cascais e vou, juntamente com a minha colega Natália Casar, conduzir aqui esta conversa. Natália. Então, muito bom dia a todos, né, e a todas. A razão de estarmos a fazer essa tertúlia é que cada vez mais Portugal recebe profissionais de outros países e exatamente por percebermos esses aumentos, decidimos promover este evento de modo a trazer informações relevantes para quem está a buscar este desafio. Esperamos que seja bastante proveitoso para todos e, então, um bom evento. É verdade, existem muitos desafios para quem chega a Portugal e quer trabalhar, desde a barreira da língua, da cultura, do reconhecimento de qualificações, de vistos, da parte da documentação de todos estes processos. E para nos ajudar aqui a esclarecer algumas destas dúvidas, é impossível esclarecer todas, temos aqui alguns convidados connosco. Temos do Alto Comissariado para as Migrações, mais conhecido por ACM, temos a doutora Ruth Carvalho, do Conselho Português para os Refugiados, também conhecido como CPR, temos a doutora Catarina Martins, e da empresa de trabalho temporário ADEP, temos o doutor Ricardo Almeida. Informamos ainda que vos estamos a transmitir esta conversa numa das fábricas do empreendedor para todas as pessoas, para as pessoas que não tinham acesso. Na fábrica do empreendedor do Oeiras estamos a transmitir exatamente para alguma população migrante que se encontra no local. Natália, se calhar agora seguíamos aqui com a apresentação, queríamos falar um bocadinho também o porquê de fazermos isto, não é? Nós somos a Agência de Empreendedores Sociais, explicar-vos aqui um bocadinho a nossa história. Natália, estás sem som. Muito bom dia novamente. Vou então trazer a apresentação da Fábrica do Empreendedor, que surgiu a partir da Agência de Empreendedores Sociais, que existe desde 2007, é uma cooperativa multissetorial com equiparação à IPSS, através de um coletivo de empreendedores sociais com o objetivo de criar soluções inovadoras com elevado impacto numa lógica de economia solidária e social. Atuamos em algumas áreas, como empreendedorismo, animação territorial, consultoria, investigação, formação e emprego. Dentro da CIA, da Agência de Empreendedores Sociais, nós temos alguns projetos que são o FabLab, que é um laboratório de prototipagem, onde existem diversos equipamentos que podem ser utilizados pela população de forma gratuita, e o Start Lab, que também é uma incubadora de empreendedores. Temos também a Fábrica do Empreendedor, que aí é o projeto que está a desenvolver essa tertúlia neste momento. A Fábrica do Empreendedor é uma rede de espaços de apoio gratuito na área de emprego, empreendedorismo e formação, e é disponibilizada à comunidade, às instituições e também às empresas locais. É uma solução integrada que promove o desenvolvimento local através das formações, empregabilidade e suporte na criação dos negócios. Atualmente, nós temos 12 fábricas em toda Portugal,
em Valença, Alfândega da Fé, Chamusca, Vila Franca de Xira, Cascais, Lisboa, 2 fábricas em Sintra, que é a Guava Cacém e também Algueirão de Martins, Oeiras, Lagos, Lagoa e Elvas. E nessas fábricas, trabalhamos a área do emprego, desenvolvendo currículos ou aperfeiçoando os currículos, encaminhando para oferta de emprego, contactando empresas. Na área do empreendedorismo, ajudamos no desenvolvimento do negócio, elaboração do plano de negócio, acompanhamento dos empresários. Na área de consultoria e na formação, atuamos tanto na área do emprego como empreendedorismo, nas áreas específicas como também nas áreas transversais. Então, aqui eu deixo os nossos contatos, né, para futuramente contactarmos para mais informações. Exatamente. Como podemos ver, a fábrica do empreendedor e a agência de empreendedores sociais desempenham aqui um papel ativo nas comunidades, e especialmente nas comunidades de migrantes, onde muitas vezes as fábricas acabam por nascer. E por isso não poderíamos deixar de convidar o nosso, de certa forma, anfitrião, não é? O fundador, o presidente e também nosso Frederico José Costa. Olá. Olá a todos, bom dia. Queria agradecer desde já também aqui aos nossos parceiros que estão hoje aqui presentes. Sem dúvida, as organizações da economia social e uma agência de empreendedorismo social só funciona se tiver também parceiros e trabalharmos em rede. E naquilo que nós falámos e que a Natália falou da dimensão territorial, de facto, este trabalho junto às comunidades é muitas vezes só é conseguido, de facto, com estas parcerias. Claro que um dos grandes nossos também financiadores, investidores sociais são os municípios, nós trabalhamos a nível nacional com vários municípios e depois em rede com todos os parceiros e nesta área, claro que escolhemos e convidamos aqui alguns dos nossos principais parceiros que trabalham todos os dias com as comunidades migrantes. E por isso não podia deixar de agradecer ao ACM, a doutora Ruth Carvalho também por estar aqui presente, ao CPR também pela doutora Catarina e também à ADEC, também não podemos esquecer das empresas, do Dr. Ricardo Almeida também pela sua participação. Claro, e a toda a equipa também da agência que está a participar na elaboração deste evento. É para mim de facto com grande orgulho quando vejo que nós temos 15 anos, fazemos 16 anos em agosto e eu como empreendedor social, quando fundei este projeto com outros empreendedores sociais, acho que nós na altura nem sabíamos bem o que era o empreendedorismo social, estávamos no fundo a querer estar ao serviço junto às comunidades e de facto começámos um projeto que hoje já é uma casa que já tem mais de 30 e tal colaboradores, uma equipa que de facto transversal, que como a Natália referiu, nós trabalhamos muito na parte da integração económica das comunidades locais, ou seja, esta integração económica é feita ajudando de facto cada uma das pessoas que nós apoiamos através da realização do seu projeto de vida. Ou seja, o projeto de vida é para nós o grande elemento diferenciador na vida e muitas vezes de alguém que vem de outro país, não é, para Portugal, criar o seu projeto de vida. Por isso, e nós também sendo um país de imigrantes, não é, no fundo Portugal está espalhado pelo mundo, acho que não há de haver quase nenhum país que não tenha um português, por isso é para nós também com muito carinho que nós recebemos cada vez mais todas as comunidades migrantes espalhadas pelo mundo. Não só esquecendo também a CPE, todos os países de comunidades portuguesas, de língua oficial portuguesa, que já temos, e é interessante, nós também quando começámos em 2007, 2008, a agência também nasceu numa altura de crise. E hoje falamos também numa nova crise, não é? Temos estado aqui numa situação a nível internacional, não só nacional, mas internacional, com agora nos últimos meses, infelizmente, a guerra que assola também aqui na Europa, com a questão que levou depois toda a inflação, e todas as questões económicas que estão a acontecer também, como sabemos, o aumento das taxas de juros, tudo isto que está a afetar as famílias. O que obriga também, e não só com todos os problemas que existem a nível mundial, muitas vezes a que aumente também cada vez mais o fluxo migratório a nível internacional. Temos recebido também muitas pessoas da comunidade também ucraniana que já tinham estado em Portugal e alguns já estão cá e que têm raízes, têm estado a receber também, mas também temos vindo a receber em muitos territórios, em diferentes municípios também, muito da comunidade também migrante e que tem vindo da Ucrânia,
uma situação também complicada, não é? Não só também de outros países também, muitas vezes refugiados, temos estado de facto, há aqui também toda uma política pública e uma política transversal a nível nacional. E é para nós, claro, que uma altura sentimos que seria uma altura também muito importante para a quantidade e o número de cada vez maior de imigrantes que vêm para Portugal e que muitas vezes chegam, não é? Quando nós chegamos a um novo país, e se não falamos até a própria língua, não é? Alguns casos temos de população ou destas comunidades que até conseguem falar ou que rapidamente até conseguem aprender a língua, mas muitas vezes a maioria não. Ou seja, e se não fossem também aqui os nossos parceiros e aqui em rede, não se conseguiria dar uma resposta mais rápida. Aquilo que eu vos quero dizer também é, enquanto empreendedor social, de facto, é que neste sentido, e a agência de empreendedores sociais, pronto, e com as suas respostas, pronto, e como a Natália referiu, a fábrica de empreendedor, no fundo, é aqui a nossa cara mais visível no território, onde os nossos técnicos, seja de emprego, seja de empreendedorismo, depois em parceria também com os nossos parceiros que aqui estão e com outros parceiros também a nível local, fazemos no fundo muitas vezes esta primeira recepção também. E muitas vezes nós vimos, quando recebemos de facto esta comunidade, quando chegam às fábricas do empreendedor, muitas vezes com medo, não é? Com muitos receios, com todas as questões legais, não é? Nós vemos isso que há muitas dúvidas e nós sabemos que muitas vezes os serviços, mesmo públicos e muitos outros serviços, não estão às vezes tão preparados, ou alguns técnicos não conseguem também dar esta resposta, porque existem aqui muitas multiplicidades, muitas leis, muitos fatores, e nós sabemos que de facto depois é este trabalho em rede com os nossos parceiros que permite ajudar, facilitar, apoiar a que estas pessoas sintam-se mais acolhidas, sintam de facto uma proximidade. É esse nosso trabalho também que fazemos de proximidade, e eu costumo dizer que para todos aqueles que nos estão aqui a ouvir também, quando vêm aqui algumas das técnicas e das pessoas que vos recebem, estamos sempre de braços abertos para vos receber nesta nova etapa da vossa vida. É um serviço, como a Natália referiu, gratuito, ou seja, nós não aqui não cobramos nada, nós estamos de facto a querer ajudar a que vocês construam os vossos projetos de vida e desde eles que sejam a integração em mercado de trabalho, por isso também temos aqui o nosso convidado ADECO, nesse sentido, o trabalho que é feito junto das empresas, nesta proximidade de perceber, eu costumo dizer até brincar um bocadinho, nós nas fábricas somos um bocadinho casamenteiros, fazemos este matching, tentar encontrar de facto as competências, aqui os talentos que de facto estas comunidades trazem e tentar no fundo encontrar aqui o matching com as necessidades que as empresas necessitam. E hoje de facto temos uma grande procura, há de facto muita oferta de emprego e alguma dificuldade em encontrar e fazer este matching, não é? É também aqui um bocadinho, vamos abordar também essa temática com os nossos parceiros. E depois toda a questão de muitas vezes da língua não ser a mesma, de fazer aqui a tradução, de fazer esta conexão, ter outros também exemplos de outros também migrantes que vieram e com casos de sucesso. Nós temos, graças a Deus, temos muitos casos de sucesso ao longo destes 15 anos, muitas pessoas de facto, não só construíram o seu projeto de vida através da integração numa oferta de emprego, mas também outros criaram o seu próprio emprego, muitos que até já criaram o seu negócio, ou seja, nós temos vindo a ter ao longo destes anos, de facto, muitos casos de sucesso, pessoas que já traziam alguma experiência, que já tinham até negócios nos seus países e por alguma razão, que até por questão da guerra, por outras situações, tiveram que abandonar os seus países, já traziam esta experiência e que depois é mais fácil, de facto, integrá-los e até construir o seu projeto de vida aqui através da criação do seu próprio emprego. Estamos a falar também não só jovens também, muitas vezes aqui esta integração nas escolas, a integração, porque depois também os pais ficam preocupados, não é? Quer dizer, eles estão à procura, não é, de fundo, construir o seu projeto de vida, mas depois também querem integrar toda a sua família. Ou seja, é um tema central, um tema transversal, e por isso para nós estamos muito gratos de ter aqui esta equipa de especialistas que vão abordar de diferentes temáticas, diferentes perspectivas, e por isso desejo a todos uma excelente manhã aqui de partilha e também coloquem questões, quem está em casa, quem está através do YouTube, não se esqueçam, coloquem questões que queiram também ver respondidas aqui pelos nossos convidados, se eles são as melhores pessoas também para vos poder esclarecer. Por isso, seja a todos uma excelente manhã e um bem-ajam e uma boa manhã de trabalho. Obrigado. Muito obrigada, então, Frederico. Vamos, então, iniciar nossa tertúlia, então, pela doutora Ruth. A Ruth Carvalho é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Direito das Migrações. Iniciou seu percurso profissional no Alto Comissariado para as Migrações, no Gabinete de Apoio Jurídico de Lisboa, em 2006, exercendo atualmente as funções de responsável pelo Gabinete de Apoio Jurídico
dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrantes de Lisboa, do Norte, do Porto, Algarve, no Faro, e Beja, do ACM. Fazer a diferença na vida das pessoas migrantes e na vida de quem com elas se cruzam é o que a motiva. Então, Margarida. Começamos por pedir à Ruth Carvalho, vamos deixar cair os doutores, pode ser, para tornar aqui a conversa mais fluida. Então eu queria pedir à Ruth que nos explicasse, antes de mais, qual é o papel do ACM qual é o papel do ACM e para quem acabou de chegar a Portugal e quer trabalhar, como é que o ACM pode ajudar? Olá, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui hoje, a poder partilhar um pouco todas estas questões relacionadas com esta área que nos é tão querida. Relativamente à questão colocada pela Margarida, o Alto Comissariado para as Migrações é de facto um instituto público que em Portugal tem esta missão de fazer a atração de migrantes nos contextos nacional, internacional, lusófono, tem também a função de gerir e valorizar a diversidade entre culturas, religiões, etnias. E, por outro lado, aquilo que também fazemos, em primeira linha, é, de facto, fazer aqui, trabalhar na integração dos migrantes, dos grupos étnicos aqui em Portugal. E, portanto, aquilo que as pessoas podem, de facto, encontrar no Alto Comissariado, que entre várias respostas, como já referiu, tem os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, 4 centros, em Lisboa, no Norte, que fica no Porto, no Algarve, em Faro e em Beja, onde, no fundo, são uma espécie de lojas de cidadão para cidadãos migrantes, onde nestes espaços nós temos serviços próprios dos próprios centros, como por exemplo o gabinete onde eu me integro, o gabinete de apoio jurídico, o gabinete de assuntos sociais e inclusão, o gabinete de apoio ao emprego, portanto à inserção profissional, ensino superior e qualificação, onde as pessoas de facto nestes centros podem encontrar uma primeira resposta, uma segunda ou uma terceira, ou seja, sempre que surgem questões relacionadas com estas áreas de emprego, de integração, nomeadamente na parte documental, podem encontrar estas respostas. Depois também é um nível mais nacional, Portugal continental e ilhas. As pessoas podem recorrer, junto dos territórios mais próximos de si, a 157 centros locais de apoio à integração de migrantes, onde também podem obter estas respostas naquilo que apoia, no fundo, o seu acolhimento e a sua integração aqui em Portugal. Como é que fazem isso? Vocês têm alguns programas específicos, algumas situações mais concretas? No fundo, estes centros, esta rede, portanto, em termos de, portanto, são serviços de atendimento, tanto a migrantes e não só, portanto, a todas as pessoas que nos procuram, mas vamos focar-nos aqui, de facto, nos migrantes, em especial, portanto, e no fundo são centros onde se faz um atendimento em que as pessoas chegam com as suas necessidades, digamos assim. Há logo, por exemplo, nos centros um gabinete de acolhimento e triagem, isto para uma resposta presencial, um gabinete de acolhimento e triagem onde faz, no fundo, a triagem e o encaminhamento, portanto, presta informação e faz a triagem, fazendo o encaminhamento das pessoas para a área na qual elas têm a sua necessidade de obter a informação, o esclarecimento, o apoio, e, portanto, no fundo, este é um tipo de resposta que é dada, e, portanto, nós apoiamos no esclarecimento, no encaminhamento, na ajuda. Por exemplo, no gabinete de apoio jurídico, a pessoa, na sua relação com as várias entidades, lá pode obter, por exemplo, informação sobre qual a via melhor para regularizar a sua situação aqui no país, a via legal melhor, ou seja, vai apresentar um pedido ao abrigo de que artigo, por exemplo, é possível prestar informações no âmbito do direito do trabalho, é possível prestar informações, por exemplo, ou apoiar até na elaboração
elaboração de uma carta, na elaboração de umas alegações para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Depois, nós também, para além da resposta presencial, temos uma resposta à distância, principalmente que se densificou, como em todos os serviços em geral, com a pandemia, uma resposta à distância em que temos uma linha informativa via e-mail, que é o informações@acm.gov.pt, onde de facto todas as pessoas que tenham questões podem enviar um e-mail para este endereço eletrónico e terão a sua questão respondida. E depois também temos, já agora, também fazer aqui referência de facto à linha de apoio a migrantes, à LAM 808-257-257, que é de facto uma linha que presta atendimento telefónico e que presta esclarecimentos, um serviço, digamos, de muita proximidade e que presta todos os esclarecimentos também nestas áreas. Obrigada, Ruth. Seguimos então agora para o CPR, para o Conselho Português para os Refugiados, com Catarina Martins, que tem mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e desenvolve funções de técnica de integração no Centro de Acolhimento para Refugiados, no Conselho Português para os Refugiados, desde 2018. Desde essa data, a Catarina tem participado em diferentes projetos com o objetivo de potenciar aqui a integração de refugiados e de requerentes de asilo, com destaque para a integração em oportunidades de emprego e de formação. Então, Catarina, iniciando as questões, também vamos dar à Catarina a oportunidade de explicar o que o Conselho Português para os Refugiados faz, né? Quais são os apoios dados a essa população. Então, a Catarina pode nos explicar um pouco. Sim. Mais uma vez, queria agradecer aqui pelo convite para a participação aqui neste evento e pelo cuidado aqui com esta temática tão importante, não só no contexto atual, mas em qualquer contexto, na realidade, tendo em conta a importância daqui da integração da população migrante, refugiada e requerente de asilo em Portugal. Eu queria perguntar só se me estão a ouvir bem, que às vezes o microfone tem algumas falhas. Pronto, fantástico. Assim ficou melhor. Obrigada, Carla. Já corrigi aqui, muito obrigada. Pronto, aqui para fazer uma introdução muito breve, o Conselho Português para os Refugiados é uma ONGD, uma organização não governamental para o desenvolvimento, que existe em Portugal há 30 anos, a fazer agora em finais do mês de setembro, a fazer 31 anos, e esta entidade é responsável aqui por uma fase inicial de acompanhamento à integração de refugiados e requerentes de asilo em Portugal. Nós estamos sediados na área metropolitana de Lisboa, temos 3 centros de acolhimento direcionados a programas muito específicos para o acolhimento de refugiados e de requerentes de asilo. O centro de acolhimento onde eu estou a trabalhar de momento é o centro de acolhimento da Bobadela, que está direcionado para programas de integração de refugiados que chegam a Portugal de uma forma espontânea. Nós costumamos dizer que, no fundo, é um acolhimento de emergência, que nós nunca sabemos quantas pessoas vão chegar, quais são as características, mas é um público muito diversificado. Temos um outro centro de acolhimento que fica localizado em São João da Talha, também aqui no Concelho de Loures, que é direcionado para programas agendados de recolocação e de reinstalação e também dos barcos humanitários. E, por fim, temos não um centro, mas uma casa de acolhimento, fica em Marvila, perto do Parque da Bela Vista, e esta casa de acolhimento é direcionada para jovens e menores não acompanhados que chegam a Portugal. Aqui no CPR, em todas aqui as nossas valências, de todos os nossos centros de casa de acolhimento, nós damos apoio, como eu disse aqui, numa fase inicial, primeiramente para requerentes de asilo e para refugiados, desde o apoio social para a identificação de necessidades mais básicas a níveis de habitação, saúde e outras questões que sejam mais urgentes. Existe também aqui um departamento jurídico que tem acompanhamento nos 3 centros, que faz todo o acompanhamento do processo do pedido de asilo, em coordenação aqui com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, por fim, também temos aqui o nosso departamento de integração, onde eu estou alocada, e aqui as funções do nosso departamento de integração
integração significa muita coisa ao mesmo tempo, e então a nossa esfera de intervenção engloba aqui a intervenção e o acompanhamento de outras questões sociais, de questões com o departamento jurídico, mas depois também questões aqui muito importantes de identificação de interesses para a integração em Portugal, acompanhamento do perfil profissional, e também aqui algum acompanhamento para a procura de emprego, para a procura de formação. Nós temos aqui um programa também aqui de capacitação para conhecimento da cultura organizacional portuguesa, preparação para entrevistas de emprego, porque muitas vezes existem aqui alguns choques culturais que são normais neste contexto, que são importantes de esclarecer e apresentar aqui algumas informações. E depois também temos aqui todo um grupo de estagiários e de voluntários que nós fazemos o acompanhamento para a dinamização de atividades socioculturais aqui no Centro de Acolhimento. Mais recentemente tivemos aqui uma atividade muito interessante sobre os Jogos Olímpicos e celebração do 25 de Abril para debate da questão da liberdade. Muito obrigada, Catarina, pela explicação bem minuciosa de tudo que a CPR faz, né? E então vamos falar então com o Ricardo. O Ricardo Almeida, ele é licenciado em Gestão de Recursos Humanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, atua na ADECO desde outubro de 2021, enquanto técnico de recursos humanos, e a ADECO foi convidada por ser uma empresa que trabalha, né, o trabalho temporário também, e que recebe muitos migrantes todos os dias para atendimento e inserção no mercado de trabalho. Então, Margarida? Eu, entretanto, já fiz um bocadinho de spoiler da pergunta que nós temos aqui para o Ricardo, desta pergunta inicial, mas é muito isso. Quais são os principais desafios e os principais receios de quem contrata migrantes? Olá, muito bom dia a todos. Nós, enquanto ADECO, somos uma empresa de recrutamento de recursos humanos de trabalho temporário. Estamos presentes a nível nacional, temos 19 agências neste momento por todo o país, temos a nossa sede em Lisboa e depois temos agências espalhadas por todo o território. Eu estou aqui presente na agência de Sintra, que tratamos aqui toda a área de Sintra, Cascais e Oeiras, ok? E nós somos aqui muitas vezes o primeiro contacto a nível de trabalho, essa busca de um emprego das pessoas que chegam a Portugal. Todos os dias chegam até nós pessoas dos mais diversos países, de diferentes continentes, algumas delas que acabaram de chegar há alguns dias, que ainda estão muito numa fase inicial de descoberta daquilo que é necessário a nível de documentação e tudo mais, algumas que já cá estão há algumas semanas, alguns meses, que já começam aqui a estar um bocadinho mais orientadas nessa parte, e até surge por vezes sermos contactados, seja por e-mail, seja através do nosso site, com candidaturas feitas, pessoas que ainda estão fora de Portugal, mas que pretendem fazer a transição para Portugal, vir e estão já aqui nesta busca de emprego. Em relação aos principais desafios que encontramos, uns receios, digamos assim, que pode existir a nível da contratação de um trabalhador estrangeiro, há aqui dois principais fatores. Primeiro, a componente documental, okay, que acaba sempre por ser aqui um desafio acrescido de, se pensarmos alguém que está em Portugal há muito tempo ou que nasceu em Portugal, em princípio essa componente está sempre já tratada e é menos uma preocupação, menos um passo a ser trabalhado. Quando é alguém que chega de fora, que justamente quanto mais recente, mais questões temos aqui a resolver, pode ser aqui uma situação que cause maiores entraves. E depois temos a barreira também linguística que pode existir vindo de certos países, que muitas vezes, e aqui acaba por depender de política de uma empresa para outra empresa, há empresas que estão preparadas e que têm as condições para receber pessoas que não comuniquem em português, porque têm uma estrutura de funcionários de trabalho que estejam habituados a falar inglês ou francês, sejam os supervisores, seja por já terem dentro das suas equipas outros elementos que venham de fora,
mas há empresas que não têm esta capacidade. Existe aqui um receio de colocar um elemento nas suas equipas que não consiga comunicar tão bem com os colegas e com as suas chefias, porque isto tem impacto não só a nível de integração, da pessoa se sentir confortável no seu trabalho, como também a nível operacional, a nível de instruções, manuais de funcionamento, seja de ferramentas eletrónicas, ferramentas operacionais, que podem ter todo um sistema que esteja em português, e existe aqui o receio que essa pessoa não se consiga adaptar a que essas dores de integração que sejam um bocadinho maiores do que de uma pessoa que comunique na língua portuguesa. Por isso, acima de tudo, costumam ser aqui estes dois pontos. A parte documental, que aqui costuma alongar processos de recrutamento, demora mais algum tempo, é preciso certificar que está tudo ok, que a pessoa tem toda a documentação necessária para que não haja nenhum problema futuro. E depois temos aqui também esta situação em que quando as pessoas vêm de países que não têm a língua materna portuguesa, que é aqui uma barreira acrescida que pode dificultar todo o processo de integração. Obrigada, Ricardo. Então, se calhar, íamos abrir as hostilidades e quem quiser falar pode falar, estejam à vontade. Mas, pegando aqui numa questão que o Ricardo falou, aqui a parte da componente documental, se calhar íamos começar por aí, perceber aqui um bocadinho como é que a entrada é feita em Portugal, não é? Porque, se calhar, muitas vezes quando chegam a Portugal, muitas vezes, estou aqui a falar em duas situações. Primeiro, a entrada regular, com o visto de trabalho, e depois há aqui uma outra situação que acontece, pessoas nos procurarem muito, já em situação irregular, não é? Ou que entraram, por exemplo, com um visto de saúde ou um visto de estudo, e que depois o curso não abre, ou não tem possibilidade de pagar o curso e precisa trabalhar. Como é que se pode fazer aqui esta parte a nível documental? Se calhar ia começar ali, exatamente, já abriu o microfone. Se calhar por mim, não é? Se calhar por mim. Ora bem, em traços muito gerais, efetivamente, um cidadão estrangeiro para entrar em território português, para entrar em Portugal, a regra deveria ser ele vir logo munido, não é, de um visto válido e adequado à finalidade de deslocação. E, portanto, se um cidadão estrangeiro, a ideia é vir para Portugal trabalhar, antes de vir, deveria logo vir com o tal visto de residência para exercício de atividade profissional, vulgo visto de trabalho, não é? Ou então com um visto, agora até decorrente da alteração à lei de estrangeiros muito recente, tanto em meados do ano passado, de facto vir com, por exemplo, um visto para procura de trabalho, que é, de facto, os vistos mais adaptados e mais adequados para as pessoas entrarem em Portugal. O visto para procura de trabalho, por exemplo, é o visto que tem exatamente essa finalidade. A pessoa entra com a finalidade de procurar trabalho e pode logo ser contratada, por exemplo, no dia a seguir, encontrando uma entidade empregadora ou uma agência que o quisesse contratar, poderia logo formalizar o seu contrato de trabalho. Em regra, as pessoas já vêm com um agendamento para ir ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apresentar o seu pedido de autorização de residência. Também deveriam, por exemplo, este visto para procura de trabalho, para quem não tem ainda em Portugal nenhuma entidade empregadora em vista, digamos assim, e que o queira contratar. Na última alteração à lei de estrangeiros, também houve aqui uma simplificação dos procedimentos, digamos assim, que eram bastante mais burocráticos, para que alguém que queira vir trabalhar e que já tenha aqui em Portugal uma entidade patronal, digamos assim, que o queira contratar, que lhe formalize uma promessa de contrato de trabalho ou até um contrato de trabalho. Como há bocado o colega Ricardo referia bem, há pessoas que já entram em contacto com as empresas de cá para, de facto, virem já com a situação mais organizada, a situação laboral, que é fundamental na integração de qualquer pessoa, não é? Aqui no país. E, portanto,
a questão aqui do visto de residência para procura de trabalho é outra das possibilidades em que as pessoas, apresentando de facto a documentação necessária no consulado, podem entrar logo com o visto que os habilita a entrar e também com agendamento para ir ao CEF procurar trabalho. Nós sabemos, como a Margarida acabou de referir, que nem sempre, apesar destes procedimentos estarem agora um pouco mais simplificados, por exemplo, no caso do visto de residência para exercício de atividade profissional, com a última alteração à lei de estrangeiros, eliminou-se um sistema de cotas e eliminou-se também a obrigatoriedade por parte das empresas, por exemplo, dos empregadores, de apresentarem a oferta de emprego no centro de emprego. É possível que uma entidade empregadora, cá está, haja um matching, haja uma conversação, um contacto direto com o trabalhador que está no país de origem e que lhe envia a documentação. Mas isto para dizer que, no fundo, esta nem sempre é, como nós sabemos, e um dos fundamentos para a alteração, dos motivos, aliás, da alteração da Lei de Estrangeiros do passado dia 25 de agosto de 2022, Lei 18 de 2022, foi exatamente fazer com que as migrações se tornassem, de facto, a entrada em Portugal de forma mais segura, regulada, ordenada, até para combater o tráfico de seres humanos, para combater o auxílio à imigração ilegal. Mas nós sabemos que, infelizmente, nem sempre as pessoas têm estas condições de fazer o procedimento todo correto, porque, de facto, os vistos são sempre pedidos nos consulados e entram não com o visto que os habilita a trabalhar, por exemplo, aqui em Portugal, mas com outro tipo de visto, com visto de curta duração, com isenção de visto, vulgarmente nós falamos visto de turismo, não é? Eu vou pôr aqui entre aspas, porque o turismo é uma das finalidades, mas de facto as pessoas entram com outro tipo de visto de estada temporária, por exemplo, para tratamento médico, como foi o exemplo dado, para vir conhecer Portugal, vir ver o que é que se passa por aqui, e depois as pessoas acabam por ficar. Existem na lei inúmeros mecanismos de regularização, mas efetivamente pela via do trabalho, o mais comum, digamos assim, é aquilo que está previsto no artigo 88, número 2, para quem entra legalmente, mas que não entra com o visto adequado, que é de facto as pessoas reunindo determinadas condições, nomeadamente uma promessa de contrato de trabalho ou um contrato de trabalho, terem entrada legal aqui em Portugal, independentemente do tipo de visto, e terem a situação regularizada na Segurança Social, de facto apresentarem uma manifestação de interesse, que digamos que é o procedimento, não é ainda um pedido, mas é um procedimento que dá início, no fundo, à regularização documental de alguém aqui em território de um cidadão estrangeiro, não é? Em território nacional. Sendo certo que este processo, digamos assim, é um processo que até hoje tem sido bastante demorado, o que atrapalha, no fundo, um pouco e cria mais dificuldades à integração dessas pessoas aqui em Portugal. Só apenas referir que, efetivamente, há muitas entidades empregadoras e empresas que têm receio e que, de facto, até pelo que está previsto legalmente em termos de contratos nacionais, não contratam e têm mais renitência em contratar cidadãos estrangeiros que não tenham, de facto, que tenham entrado desta forma, com visto de curta duração, com isenção de visto ou com qualquer outro tipo de visto, digamos assim, porque de facto a lei tem um artigo que prevê, nomeadamente o artigo 198A, que prevê que se as entidades empregadoras contratarem alguém, digamos assim, que não está habilitado com um visto ou com um título que lhe permita o exercício de atividade profissional, efetivamente, havendo uma fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, essas entidades empregadoras pode-lhes ser instaurado, não é? Um processo de controle nacional e elas, por um trabalhador, assim, em traços muito largos, podem ter que pagar uma coima de 1.000 euros, não é? Não é um valor reduzido para poder arriscar-se muito. No entanto, é sempre possível que as entidades empregadoras contratem estas pessoas. Para o efeito, basta que, não querendo correr riscos, e a lei tem esta possibilidade, não formalizam logo o contrato de trabalho, mas podem formalizar uma promessa de contrato de trabalho, que serve exatamente para que estes cidadãos nacionais, estrangeiros, apresentem no portal do CEF a tal manifestação de interesse, ainda com a promessa, e a partir do momento em que tenham prova que já apresentaram a manifestação de interesse, e têm esse comprovativo de submissão da manifestação de interesse no portal, é possível então de facto, passar logo para a contratação, para a celebração do contrato de trabalho definitivo, e aí nenhuma das partes, nem cidadão nacional, estrangeiro, nem as entidades empregadoras nacionais, correm qualquer risco em contratar aquela pessoa. E, portanto, este tem sido, digamos assim, o modelo e a via legal
que tem sido muito utilizado, não é? Para que haja a possibilidade de contribuir, contratar estas pessoas e contribuir todos estes parceiros, todos estes interlocutores para a integração, de facto, destas pessoas aqui em Portugal, e em especial no mercado de trabalho. Muito obrigada, doutora Ruth. Muitos pontos foram colocados aqui e eu acho que eu posso pegar o gancho em alguma das coisas que a doutora Ruth falou, né? E trazer principalmente essa alteração que foi significativa na lei de estrangeiros e que permitiu e beneficiou muitos, principalmente os migrantes de língua portuguesa, e não só, como também houve alteração para a lei dos refugiados, né? Nessa mesma alteração. Então, pegar um pouco disso, eu queria que a Catarina pudesse trazer um pouco do que é que foi, que alterações foram essas, e depois talvez trazer a Ruth para falar um pouco dessas alterações. O que é que aconteceu nessa lei? Quais foram as alterações? O que é que beneficia tanto os refugiados quanto os migrantes, né? Na prática, o que é que vai beneficiar cada um deles? E o que é que iria facilitar nessas situações? Penso que seja eu a começar. Penso que seja eu. Pronto, aqui especificamente em relação aqui à lei de asilo, e é importante aqui ter uma conotação aqui um bocadinho diferente, porque um refugiado, um requerente de asilo, a integração no mercado de trabalho é feita com os mesmos direitos que no caso de um migrante, mas aqui a questão documental é um bocadinho diferente e o processo é um bocadinho diferente, porque tem isto também parte do contexto de cada pessoa, de cada caso, e o encaminhamento que seja feito através, por exemplo, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, como a Ruth estava a dizer muito bem, no caso de um migrante, há um visto que permite o acesso ao mercado de trabalho. No caso de um refugiado ou de um requerente de asilo, pode existir uma chegada a Portugal com documentação, passaporte, um visto, etc. Mas também surgem casos muito específicos em que o cidadão chega cá a Portugal sem qualquer documentação própria. E é feito um pedido de asilo porque a chegada a Portugal é feita a partir de um contexto de fuga por diversos motivos, seja conflito armado, perseguição política, social, etc. Existem aqui várias circunstâncias que podem levar a um pedido de asilo. Isto para dizer que, então, o mercado de trabalho, ou o acesso ao mercado de trabalho, também é feito num contexto um bocadinho diferente. Entro agora aqui na questão desta alteração à lei de asilo, especificamente no artigo 54. Porquê? Porque até agosto do ano passado, um requerente de asilo podia ingressar ou entrar no mercado de trabalho mediante a atribuição pelo CEF de um documento chamado Autorização de Residência Provisória, que é um documento com uma validade de 6 meses, renovável, mas que permite, aí está, o acesso tanto ao mercado de trabalho, mas também acesso a oportunidades de formação, estágios profissionais, etc. O que acontece é que com esta alteração legal, que consideramos que é bastante positiva, qualquer cidadão que faça um pedido de asilo em Portugal, mediante a apresentação daqui da declaração comprovativa do pedido de proteção internacional, que chamamos mais facilmente de DCAPPI, com este documento, neste momento, há um acesso direto ao mercado de trabalho, e num dos últimos parágrafos diz mesmo que esta declaração permite acesso ao mercado de trabalho. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que um requerente de asilo, a partir do momento em que chega aqui ao CPR, consegue ter acompanhamento nosso no pedido aqui de outros documentos essenciais, como o número de contribuinte, o número de segurança social, no que não somos nós que atribuímos, atenção, nós fazemos só o encaminhamento para os serviços ou para as entidades responsáveis, e a partir deste momento este requerente de asilo pode começar a trabalhar como um migrante ou como um cidadão português, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Aqui tem esta diferença do contexto anterior, de que face ao pedido de asilo, pode logo começar a trabalhar, que é muito vantajoso, entrando aqui noutras questões muito diferentes, mas que são associadas aqui ao contexto de asilo, que um requerente de asilo recebe um apoio pecuniário muito parco, e a partir do momento em que está
passar por este processo e consegue começar a trabalhar, já consegue ganhar aqui alguma independência, contacto com a comunidade e sim, a sociedade de acolhimento, portanto tem aqui algumas vantagens para a sua integração em Portugal. Não sei se respondi necessariamente aqui à pergunta, mas espero que sim. Obrigada. Ricardo, porque Margarida, só um instante, a doutora Ruth vai falar também sobre a questão da alteração da lei. ok, vai acrescentar aqui a parte. Sim, posso acrescentar aqui mais na parte daquilo que diz respeito à lei de imigração, ou seja, aplicável cá está, ao contrário da lei do asilo, como disse muito bem aqui a Catarina, a refugiados no sentido lato, a lei de estrangeiros, aplicável então a nacionais de Estados terceiros. Portanto, a lei de estrangeiros, de facto, foi alterada o ano passado, lei 18 de 2022 de 25 de agosto, e depois foi regulamentada pelo decreto regulamentar 4 de 2022 de 30 de setembro. Já tendo entrado em vigor, e as principais alterações, só assim nomeá-las, não entrar muito em pormenor, duas que eu já falei há pouco, no fundo, a criação de um novo visto, o visto para procura de trabalho, e portanto nesta manhã, naquilo que estamos aqui a falar, na integração e no empreendedorismo, etc. Depois a questão, de facto, da facilitação da atribuição do visto de residência para exercício de atividade profissional, também já falei há pouco, e depois aquilo que há pouco estávamos a falar, de facto esta lei veio também criar condições para a implementação do Acordo sobre a Mobilidade dos Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da CPLP, e, portanto, outra das situações que trouxe foi, de facto, a possibilidade dos cidadãos nacionais, portanto, veio-se criar um visto novo, o visto que é atribuído em específico para cidadãos da CPLP. Portanto, no fundo, os vistos são os mesmos, curta duração, estada temporária, residência, mas direcionados para esta população, para estes nacionais, com maior facilitação e celeridade, digamos assim, no processo, e também, então, a criação ou a introdução na nossa lei de estrangeiros, ou lei de imigração, de uma autorização de residência de CPLP, esta nova. E, de facto, esta alteração veio, então, permitir que cidadãos nacionais de Angola, do Brasil, da Guiné-Bissau, da Guiné Equatorial, de Cabo Verde, de Moçambique, de Timor-Leste, de São Tomé e Príncipe, e não sei se me está aqui a falhar algum país, possam, de facto, apresentar em Portugal pedidos de autorização de residência CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, portanto, nesta primeira fase, por exemplo, todas as pessoas que tenham apresentado a sua manifestação de interesse até ao final do ano passado, 31 de dezembro de 2022, e todas as pessoas que tenham entrado em Portugal com vistos CPLP a partir da data de entrada em vigor do decreto regulamentar, portanto, 31 de outubro de 2022, estas pessoas, de facto, podem apresentar no portal CPLP, na página do CEF, o seu pedido, de facto, de autorização de residência CPLP, que têm os mesmos direitos, exceto a questão aqui da mobilidade. Depois no espaço da União Europeia, outras inovações. Todos já ouvimos falar, por exemplo, da criação do visto de estada temporária ou do visto de residência para nómadas digitais, os trabalhadores remotos. Verificou-se a simplificação de alguns procedimentos em termos legais, no âmbito da lei. Houve também aqui, por exemplo, a criação, a possibilidade de os familiares logo de requerentes de vistos, qualquer que ele seja, poderem logo também ser-lhes atribuído um visto de acompanhamento dos familiares requerentes de visto de residência. Portanto, antes só havia, digamos assim, o reagrupamento familiar, agora a família pode toda entrar ao mesmo tempo, digamos assim, que o requerente de um visto, por exemplo. Verificámos também aqui, por exemplo, está na lei, ainda não na prática, mas esperemos que rapidamente entre em vigor, aqui uma novidade importante, que é quando da atribuição do visto de residência aos cidadãos estrangeiros, eles em breve deverão passar a entrar logo munidos dos tais números identificadores, nomeadamente o NIF, o NICE, o número do utente, para facilitar também logo na integração aqui em Portugal e até depois também na contratação por parte das entidades empregadoras. Ainda não está implementado, mas esperemos que seja de facto também para breve. E estas são assim, digamos assim, se não me estou a esquecer, as principais novidades aqui no âmbito da lei de estrangeiros. Obrigada. Obrigada.
são muitas novidades. Ricardo, há pouco eu te falava sobre a questão de uma das formas de regularização de alguém que já entrou, que está em Portugal e cujo visto não é para trabalho, seria aqui a questão da promessa de contratos, não é? Enquanto empresas, ou com as empresas com que costuma trabalhar, como é que isto funciona? Estão receptivos? Não estão receptivos? É algo que é possível fazer, que devido, justamente aqui pegando no nosso exemplo enquanto ADECO, e à forma, ao tipo de processos de recrutamento que temos, e ao grau de emergência, de urgência para a entrada da pessoa, muitas vezes torna-se aqui complicado. Se tivermos aqui um processo de recrutamento para um processo em que temos algum tempo para a integração da pessoa, para a entrada da pessoa, então aí é um caminho que podemos considerar e consideraremos com maior frequência. Agora, a maior parte dos processos de recrutamento que nós temos acabam por ser processos em que a pessoa idealmente será para iniciar no dia de amanhã, daqui a 2 dias, 3 dias, em que se torna muito complicado conseguirmos fazer todo este processo. Por isso nós sabemos que é uma possibilidade, que é algo que podemos fazer sempre que possível e que há essa possibilidade que é viável, fazemos-o, mas a realidade é que no tipo de processos, na maior parte do tipo de processos que temos no nosso dia-a-dia, não se torna possível, exatamente devido a que há urgência, há necessidade que a pessoa esteja disponível para a entrada o mais rapidamente possível. E estas alterações, vocês já aplicaram em alguma contratação estas últimas alterações? Como é que foi? Nós, enquanto empresa, nunca tratamos diretamente aqui do processo da regularização da documentação de uma pessoa. Aquilo que nós fazemos com todas as pessoas que chegam até nós é tentar encaminhá-las sempre para os canais indicados, dar o maior número de dicas possíveis. Olha, nós gostamos do seu perfil, queremos dar seguimento para um processo de recrutamento, mas desde já aviso que ficando selecionado o cliente tendo interesse, é sempre necessário ter esta documentação. Tente sempre, antes de tudo mais, tratar disto, porque sem isto não vai conseguir depois, mesmo que o cliente queira ficar consigo, depois não é possível avançarmos com a sua contratação, porque ainda não tem a questão da documentação regularizada. E aquilo que temos sentido aqui com estas novas alterações, especialmente esta nova autorização de residência, a CPLP, é que vem facilitar muito esse processo, agiliza muito mais o processo e as pessoas que antes demoravam algumas semanas a conseguir completar este processo e chegarem até nós a dizer, olha, já tenho a documentação, já tratei na altura da manifestação de interesse, já tenho aqui a documentação, agora esse processo é muito mais rápido e as pessoas numa questão de dias apresentam-nos a nova autorização de residência, que para nós é válida, que nós utilizamos para a contratação. Já temos feito alguns processos com essa nova documentação e torna aqui o processo muito mais rápido, muito mais fácil, tornando aqui que as pessoas que chegam a Portugal muito mais rapidamente estejam disponíveis para a nossa contratação. Ok, dando início também à participação das pessoas que estão no YouTube, né, e que nos enviaram algumas perguntas previamente, o Alexandre Oliveira, aqui da fábrica de Sintra, ele faz um questionamento que eu acho que pode contribuir. Muitas empresas solicitam manifestação de interesse para iniciar um emprego. Porém, para ter este documento válido, é necessário um contrato de trabalho ou promessa de contrato, como foi dito. Para quem chega, é muito difícil aguardar até a manifestação de interesse ser aprovada para iniciar a atividade profissional. O que sugere que seja feito nesta situação? Eu acho que a pergunta deve ser para mim, não é? Relativamente aqui à questão, efetivamente,
para dar início, para poder haver a apresentação de uma manifestação de interesse, no fundo, que é o ato que dá início ao processo de regularização, não há outra possibilidade que senão a pessoa ter aqui uma entidade empregadora disposta a formalizar com ela o contrato de trabalho, bem sabendo os riscos que pode correr, não é? Ou mesmo a promessa. Sem isso não é possível. E, portanto, tem sempre que haver uma entidade empregadora disposta a fazer isto pela pessoa, pelo nacional de país terceiro, pelo cidadão estrangeiro. A partir do momento em que apresenta a manifestação de interesse, nenhum risco já existe para as partes, nem para a entidade empregadora, nem para o trabalhador estrangeiro, porque de facto, apesar da pessoa não estar ainda em situação regular, digamos assim, está numa zona cinzenta em que, se a lei prevê que se um trabalhador tiver um contrato ou uma promessa, pode apresentar a manifestação de interesse e só assim é que vai conseguir obter autorização de residência, aí já não haverá qualquer risco, havendo uma fiscalização para as entidades empregadoras. Portanto, não há mesmo outra possibilidade, a não ser que a pessoa decida, não é? Não sendo um nacional, não havendo outra via de regularização na lei, só estamos a pensar na questão do trabalho, a não ser que a pessoa de facto decida ir ao país de origem, voltar ao país de origem e dar entrada do pedido de visto de residência ou de visto para procura de trabalho para depois entrar em Portugal de forma mais facilitada e poder, digamos assim, começar logo o seu percurso profissional. Eu há pouco não referi, mas é muito importante daquilo que estamos aqui hoje a falar, uma das principais alterações também que a Lei de Estrangeiros trouxe foi a possibilidade, ao contrário do que acontecia até o dia 25 de agosto do ano passado, em que só os estudantes do ensino superior com autorização de residência é que podiam trabalhar, quando já tivessem a sua autorização de residência na mão. Esta lei trouxe aqui a possibilidade de não só os estudantes do ensino superior, mas também os estudantes do ensino secundário, os estudantes de cursos de formação profissional, investigadores, voluntários, estagiários, também eles com autorização de residência para essas finalidades, poderem exercer atividade profissional e, portanto, podem, sem qualquer risco para os empregadores, serem contratados, ainda que a residência atrás tenha uma observação a dizer não permite o exercício de atividade profissional, porque as pessoas não conseguem, neste momento, por causa da falta de agendamentos no SEF, trocar os títulos. Portanto, estas pessoas podem ser contratadas e podem, de facto, trabalhar sempre numa lógica complementar à atividade principal, que será o estudo, a formação, o voluntariado, etc. Era só deixar também aqui esta nota, quando falámos há pouco das alterações, não fiz referência a ela, e é de facto importante. Obrigada. Ruth, só dando continuidade a essa questão, a lei, essa nova alteração, ela prevê também a pessoa vindo com visto de trabalho que faça a inscrição no centro de emprego, né? Nós temos a Soraya Liacandi, que queria saber também sobre essa questão da inscrição no centro de emprego sem algumas documentações. Pode esclarecer se isso é possível, né? No caso, a pessoa está, acredito, há pouco tempo, para não ter ainda todos os documentos. Como isso pode ser feito, né? Como é que se pode demonstrar essa questão de interesse junto ao centro de emprego? Bem, na questão do visto para procura de trabalho, o que está previsto, portanto, o visto para procura de trabalho é um visto que é solicitado nos consulados de Portugal nos países de origem, pelos nacionais de Estados terceiros, cá está, que querem vir para Portugal procurar trabalho. A finalidade é esta. Portanto, um dos documentos que eles têm de apresentar a quando da entrada do pedido no consulado é exatamente uma declaração de manifestação de interesse de procura depois de trabalho aqui em Portugal e de inscrição no centro de emprego. Ou seja, antes de virem, digamos assim, um dos primeiros passos é irem à página do IFP e, de facto, fazer esta declaração de manifestação de interesse, que é diferente daquilo que estávamos a falar agora em resposta à questão colocada pelo Sr. Oliveira, não é? E, portanto, este é outro tipo de manifestação de interesse, tem que, de facto, ir lá ao portal, registarem-se, no fundo vão se identificar, vão colocar as áreas de interesse de trabalho aqui em Portugal e depois vão receber um documento do IFP de forma automática no seu e-mail, uma declaração em como se comprometem, no fundo, para entregar no processo, que quando entram em Portugal, esse é um passo que de facto têm que fazer. Se o visto é para procura de trabalho, o primeiro passo é, de facto, após a entrada, dirigirem-se ao IFP, aos centros de emprego, e fazerem a sua inscrição para emprego.
mais uma das ajudas, não é? Possíveis, para além das agências de empreendedores sociais, das fábricas de emprego, do GAIPEST nos centros nacionais, portanto, todos os serviços que apoiam nesta procura de emprego, é inscrever-se no centro de emprego, e a partir do momento em que entram com este visto, e para empregadores que estejam também a assistir, a partir do momento em que entram com este visto para procura de trabalho, eles podem logo ser contratados, portanto, logo com este visto, e podem logo começar a exercer atividade profissional. Quanto à inscrição no centro de emprego, efetivamente, a priori, o centro de emprego está a aceitar também inscrições, não é tanto a minha área, não é da área daqui da competência do Alto Comissariado para as Migrações, mas a questão aqui das inscrições do centro de emprego, de facto, tem sido possível, por exemplo, pessoas que apresentam prova que também já apresentaram manifestações de interesse, podem inscrever-se no centro de emprego para procura de trabalho, mas esta é uma área que varia aqui muito, e portanto também não vou adensar muito aqui estas respostas sobre esta matéria. Obrigada, Ruth. Catarina, não sei se quer acrescentar aqui alguma coisa, uma vez que a parte do emprego também é uma área onde costuma desenvolver grande parte do seu trabalho. Sim, pronto, aqui associar aqui um bocadinho também a coordenação aqui ao centro de emprego, como estávamos a falar agora. Pronto, como estava a referir num ponto anterior, neste momento a atualização à lei de asilo, o artigo 54 em específico, qualquer requerente de asilo pode fazer também aqui a inscrição no centro de emprego e ter acesso aqui às mesmas oportunidades, ao mesmo tipo de acompanhamento que um migrante terá acesso. Aqui uma questão que é essencial, mas eu diria que é essencial para qualquer contexto de centro de requerente de asilo, refugiado ou também migrante, será que o facto de depois também dentro do centro de emprego será necessário aqui apresentar aqui alguns documentos comprovativos para ter acesso a oportunidades de emprego e de formação. Para a inscrição logo no momento é preciso ter um documento de identificação reconhecido em Portugal e que esteja válido. Podem existir aqui alguns constrangimentos, infelizmente, devido aqui à situação dos atendimentos com o CEF, e é necessário também apresentar aqui depois também o número de contribuinte, o número de segurança social, e o centro de emprego normalmente também faz aqui um pedido de documentos comprovativos das habilitações, de certificados escolares, etc. No caso aqui de requerentes de asilo, poderá ser um bocadinho mais difícil obter estes documentos, porque muitas vezes ficam nos países de origem, e aqui existe um obstáculo que um requerente de asilo não pode contactar as embaixadas dos países de origem, porque, no fundo, ao fazer o pedido de asilo está a dizer que o país de origem não é seguro ou não dá proteção, daí a fundamentar um pedido de asilo cá em Portugal. Mas existem aqui algumas alternativas e neste momento o Centro de Emprego disponibiliza uma declaração para facilitar digamos um documento inicial de reconhecimento, pelo menos do nível da alfabetização, e o Centro de Emprego depois também tem um processo que é o RBCC, que permite aqui o reconhecimento e validação de conhecimentos e competências, tanto num contexto profissional como também aqui num contexto escolar. Portanto, também existem aqui estas opções que poderão facilitar a integração em emprego, estágios profissionais ou mesmo formação. Sim. Catarina, diga-me só uma coisa. Estamos a falar para refugiados, mas essa situação também pode ser aplicada a migrantes de outros países, certo? Eu estou a perguntar porque, em termos de atendimento, muitas vezes chegam até nós pessoas que não estavam a contar ficar tanto tempo em Portugal ou outras situações que não têm como reaver os seus certificados. Nesse sentido, também é aplicável? Sim. Aqui a questão é fundamental que, pronto, para todas as questões, os documentos de identificação devem sempre estar válidos. Aqui eu poderá confirmar a informação que eu estou a indicar, mas é essencial para qualquer tipo de serviço, para emprego, centro de emprego, qualquer tipo de entidade, é necessário que os documentos estejam válidos e que sejam reconhecidos cá em Portugal. A partir desse momento, como eu estava a dizer, há uns anos atrás eu diria que nós não tínhamos esta declaração, que especificamente estou a falar,
porque digamos que é um compromisso de honra em que o migrante, o refugiado ou requerente de asilo reconhece ou diz que pela sua honra que tem pelo menos um nível de alfabetização. Basicamente isto serve de base para depois encaminhamento para a formação, o centro de emprego ter informação que, ok, pelo menos esta pessoa sabe ler e escrever e vamos partir daqui desta base. Isto aqui é o essencial para um momento de inscrição. Depois, como estava a dizer, também um migrante, tal como um refugiado ou um requerente de asilo, se possível, pode iniciar um processo de RVCC no centro de emprego. Isto pode ir até um centro qualifica para iniciar este processo. Depois pode ter aqui uma duração variável, mas no fundo, através deste processo de RVCC, a pessoa pode ter as suas habilitações reconhecidas até ao nível do 12º ano. Depois mais à frente já não é possível, mas pelo menos até ao 12º ano é possível ter este processo. Obrigada, Catarina. Agora queria colocar aqui uma questão ao Ricardo, aqui a propósito da crescente vaga de migrantes qualificados que vêm para Portugal, porque se até há uns tempos atrás eram pessoas que com menos qualificações, neste momento existem pessoas com grandes qualificações, com altas qualificações e graus académicos e tudo mais. Dado esta situação, como é que podemos valorizar aqui estas competências académicas e esta experiência profissional de outros países, no sentido de as inserir na sua área de especialidade? Sim, depende muito de área para área. Há áreas nas quais a transição é bastante fácil e há outras que é um bocadinho mais difícil a nível das diferenças que possam existir no sistema da empresa, do país de origem da pessoa e em Portugal. Por exemplo, aqui duas áreas que isso normalmente acontece é o campo jurídico e a área da contabilidade, em que a pessoa pode ser formada no seu país de origem, mas devido às diferenças que existem depois para o sistema português, é muito difícil da pessoa fazer uma transição direta e chegando a Portugal conseguir logo começar a trabalhar nessa área sem nenhum tipo de formação na área no nosso país. Há outras áreas nas quais isso se torna mais fácil. Áreas administrativas que não estejam aqui tão ligadas à área legislativa, é que normalmente a transição é mais fácil, toda a área de tecnologias, designers gráficos, por exemplo, em que os sistemas são exatamente os mesmos utilizados nos países estrangeiros como em Portugal, nessas áreas é muito mais fácil a pessoa conseguir fazer a transição. Por isso é muito caso a caso. Naquelas que, e normalmente também sentimos por parte das empresas com quem nós trabalhamos essa abertura. Se as pessoas percebem que é uma função na qual, ok, esta função desempenha-se exatamente da mesma forma em Portugal como se desempenha, por exemplo, no Brasil, a dar como exemplo, então também não costuma existir nenhum entrave nesse campo. Naquelas áreas em que os sistemas são diferentes, aquilo que nós sugerimos sempre e tentarem fazer ver à pessoa é perceber, ok, você tem uma formação nesta área, provavelmente é nesta área que pretende continuar a trabalhar e fazer carreira, ok, como é que conseguimos chegar até aí? Como é que conseguimos que em Portugal desempenhe a mesma função, tenha o mesmo tipo de cargo que tinha no seu país de origem? E tentar perceber se isso é através de um primeiro emprego numa função, digamos, ligeiramente abaixo, não tão qualificada, mas dentro do mesmo setor. Por exemplo, vamos imaginar que é um contabilista, essa pessoa começar como administrativo de contabilidade, em que se torna mais fácil e é uma maneira de perceber o sistema português e se ir adaptando, e ao final de 2 anos é totalmente diferente para uma empresa ver, ok, esta pessoa era contabilista neste país estrangeiro, mas agora em Portugal já tem 2 anos de experiência ligada à área de contabilidade e torna-se muito mais fácil, ou através de fazer alguma formação em Portugal, alguma adaptação, digamos assim, ao sistema português que demonstra, ok, a pessoa tem experiência comprovada
a nível laboral no estrangeiro, mas agora em Portugal tem aqui esta formação que demonstra também que está apta para desempenhar essas mesmas funções em Portugal. Por isso é muito perceber, ok, qual dos caminhos é que vamos aqui seguir? É uma função que é viável e que é fácil fazer a transição, e é direto, a pessoa sai com a função A, chega a Portugal e consegue facilmente continuar a trabalhar com a função A, ou é que alguma área que é mais complicado, que é um bocadinho mais difícil e temos que perceber, ok, quais são as soluções realistas para que a pessoa chegue onde quer, obviamente. Ok, então, a nível de currículo, certo, Ricardo? É importante ressaltar, sim, claro, as suas experiências no seu país de origem, né? Mas aconselha ter, mesmo que concorra a uma oferta de emprego um pouco abaixo, menos qualificada do que o teu currículo, né? Façam, então, 2 currículos, um currículo mais específico para que se tentem as vagas específicas da área e da tua experiência, e um outro currículo em que vá abranger, vamos dizer assim, outras oportunidades de emprego que não aquela. Porque muitas vezes o que nós encontramos aqui nos candidatos é que eles precisam trabalhar, já estão cá, estão desempregados e que muitas vezes estão abertos a outras oportunidades que não a área específica. Então, nesta situação, o que é que o Ricardo aconselharia? O que eu sugiro sempre é que ter a opção de ter 2 currículos normalmente acaba por ser o ideal. Ter um muito mais específico e detalhado quando se está a candidatar para vagas no setor onde trabalhava, e ter um outro não tão detalhado quando se está a candidatar para outras funções. Agora, o que eu acho importante é não deixar de colocar a informação, porque muitas vezes isso ainda gera mais questões e acaba por não ser um ponto benéfico. Vamos imaginar que uma pessoa chega a Portugal e está-se a candidatar para uma função indiferenciada, que nada tem a ver com a sua área de formação. Aquilo que nós sugerimos é que a pessoa não deixe no seu currículo esse período de tempo simplesmente em branco. Vamos imaginar que é uma pessoa que desde 2010 até 2023 esteve a trabalhar como contabilista, não vai deixar de colocar isso no seu currículo, porque só vai levantar mais questões. O cliente, quem vir o currículo, aquilo que vai perguntar a esta pessoa desde 2010, está no desemprego, está sem trabalhar, o que é que tem vindo a fazer? Por isso é importante ter lá a resposta para essa pergunta. Ok, trabalhava como contabilista. Agora, se calhar não há a necessidade de colocar todo o descritivo de funções que tinha enquanto contabilista, as diferentes empresas onde passou, mas que tenha lá aquilo que desempenhava. Era esta a minha função, era isto que eu fazia durante este período de tempo. Que é para quem vê o currículo perceber, ok, esta é uma pessoa que trabalhava, tinha estas funções, ok, chegou a Portugal, ainda não conseguiu entrar na sua área, está disponível e está interessado em fazer algo diferente. Por isso, se for possível ter 2 currículos diferentes, um mais simples, mas sempre com informação importante de onde trabalhou e durante que períodos, para responder a estas questões, e outro mais detalhado quando se está a candidatar para vagas nessa área específica. Agora, é mesmo que eu sinto que muitas vezes as pessoas acham, ok, mas não era nesta área, agora estou-me a candidatar, por exemplo, para operador de armazém, porque é que vou estar a colocar que era um financeiro, que era um advogado? Para quê? Qual é a utilidade? Mas é importante colocar essa informação exatamente pelas questões que depois surgem ao ver o currículo. Ok, o que é que estava a fazer? Não estava a fazer nada, estava no desemprego, e assim quem vê o currículo tem lá todas as respostas daquilo que procura. Obrigada, Ricardo. Nós temos aqui uma pergunta específica sobre o artigo 89, número 2. Quem tem uma manifestação de interesse mediante esse artigo só poderá solicitar reagrupamento familiar, ou existe aqui outra forma de...
Ora bem, o artigo 89, número 2, se é esse o artigo que está aí referido, é um artigo que diz respeito à possibilidade de apresentação de manifestação de interesse para um nacional de Estado terceiro, para um cidadão estrangeiro, que esteja cá em Portugal a trabalhar como independente, ou que tenha constituído uma sociedade, ou que tenha um contrato de prestação de serviços. E, portanto, está a tentar regularizar a situação, digo eu, ou vai obter uma autorização de residência afinal para exercício de atividade profissional independente, que é uma coisa diferente do reagrupamento, ou seja, todos os cidadãos que tenham aqui em Portugal autorização de residência podem solicitar o reagrupamento familiar, a partir do momento em que já têm uma autorização de residência, que já são titulares de uma autorização de residência, e, portanto, o reagrupamento familiar, talvez, se calhar, tenha colocado o artigo posteriormente a ter uma autorização de residência. Como o artigo é o 98, não sei se houve aí uma troca de artigo da pessoa, não sei. Pois, o que me disseram, o que escreveram foi: quem tem uma manifestação de interesse, artigo 89, número 2, pode solicitar reagrupamento familiar. Pode solicitar a partir do momento em que já tem a sua autorização de residência, não a manifestação de interesse, não é? Mas a partir do momento em que já foi ao SEV, já deu a entrada do seu pedido, o SEV já decidiu e já lhe concedeu a autorização de residência. Portanto, a partir do momento em que tiver a autorização de residência na mão, pode apresentar o pedido de reagrupamento familiar. Sim. Com os familiares que estão cá ou com os familiares que estão fora de Portugal. Pronto, entrando nessa questão da manifestação de interesse, né? Nós temos hoje duas possibilidades de manifestação de interesse pelo portal do SEV. Pelo artigo 89, que é pela atividade independente, e o artigo 88, que é pelo contrato de trabalho ou pela promessa de contrato. Nesses dois artigos, a partir da lei nova, né? Por exemplo, CPLP, a pessoa pode ou não optar em se manter nessa manifestação de interesse, não é isso? Eu peço desculpa que deixei de ouvir. Peço desculpa, deixei de ouvir um bocadinho. Então, no momento que a pessoa opta pela CPLP, a pessoa deixa, então, de continuar, vamos dizer assim, com o processo de manifestação de interesse. Dito isso, a questão dessa manifestação de interesse, a pessoa optar por continuar, e está no artigo 89, né? Eu sei que existem algumas limitações a nível de empresa, na hora que se faz, tanto no IFP, quanto a nível das empresas mesmo, né? Vão contratar essa pessoa, né? Com um contrato de trabalho, pode ser temporário ou não. Na hora que se vê o artigo 89, muitas vezes não é possível continuar com esse contrato, né? Eu queria que talvez a Ruth e o Ricardo pudessem falar um pouco mais sobre isso, o porquê que não se pode continuar esse processo, dizendo que o candidato ele se optou por manter a manifestação de interesse no artigo 89. Existe a possibilidade de se contratar essa pessoa, mesmo mantendo essa manifestação, ou não? Não sei se começo eu, posso começar eu na parte mais jurídica. Vamos lá ver, quando a pessoa apresenta uma manifestação de interesse, de facto, ou é porque está a trabalhar como trabalhador por conta de outrem, ou vai trabalhar como trabalhador por conta de outrem. Já agora fazer aqui só a salvaguarda que promessa só serve para o momento da apresentação da manifestação de interesse. No dia a seguir, na semana a seguir, deverá ser celebrado o contrato de trabalho e a pessoa deve estar mesmo integrada no mercado de trabalho. E, portanto, manifestação de interesse, artigo 88, é alguém que então está a trabalhar por conta de outrem ou vai trabalhar por conta de outrem. Como acabou de dizer, a manifestação de interesse, ao abrigo do artigo 89, número 2, é para um trabalhador independente, pronto, em traços gerais. A pessoa apresenta a manifestação de interesse, mas como nós sabemos, portanto, a vida profissional tem muitas alterações, muitas ocorrências, vicissitudes, nada impede que eu, como trabalhadora estrangeira, apresente a minha manifestação de interesse com um contrato de trabalho, porque naquele momento é isso que eu vou fazer, é isso que eu estou a fazer, e depois, ao longo do período de tempo em que estou a aguardar para ir ao CEF apresentar o pedido, eu altero a minha atividade e passo a trabalhar como trabalhador independente e vice-versa. Eu não tenho que cancelar a manifestação de interesse, eu continuo com o mesmo processo. Só na data em que for ao CEF, também não impede, nenhuma entidade empregadora fica impedida
de contratar alguém que tenha apresentado uma manifestação de interesse ao abrigo do artigo 89.2 como independente. O que importa é que aquela pessoa prova que tem um processo, entre aspas, pendente no CEF, que já deu início ao seu processo de regularização. Na data em que vai ao CEF, aí sim, a pessoa deve levar a documentação comprovativa da atividade que tiver a exercer no momento, para que o CEF depois possa enquadrar e vir a analisar o pedido e conceder a autorização de residência adequada à finalidade da atividade. E, portanto, esta, para já, respondendo à questão, espero estar a responder à questão, é isto. Portanto, nada impede aqui uma troca de atividade, nada impede, na minha opinião também, que, apesar de, penso que os centros de emprego ainda estejam a analisar essa situação, de inscrição de alguém que tem uma manifestação de interesse ao abrigo do artigo 89 e quer ir procurar trabalho, porque, entretanto, já não está a trabalhar como independente. Já agora, fazer só aqui uma ressalva. As pessoas que têm manifestação de interesse não são obrigadas, entre aspas, claro que é mais fácil para a sua integração, e o Ricardo há pouco disse isso, é muito mais rápido, é muito mais ágil, é muito mais fácil para as empresas as pessoas aparecerem logo, não é? Munidas da sua autorização de residência CPLP, o certificado CPLP, que é um modelo em papel, não é? Um modelo uma residência em formato de papel, portanto é mais célere para a integração no mercado de trabalho, mas nada impede, efetivamente, que estas pessoas continuem, principalmente quando já estão à espera há muito tempo, de obter a sua autorização de residência no seguimento deste processo ao abrigo do artigo 88 ou ao abrigo do artigo 89. De facto, os direitos atribuídos pelas residências são exatamente os mesmos, não poderia deixar de ser assim. Todas as pessoas, quer com um título de residência em formato de cartão ou em formato de papel AR-CPLP, têm os mesmos direitos em Portugal. Simplesmente a questão da mobilidade não existe, não é? A mobilidade para os cidadãos nacionais da CPLP que regularizem a sua situação ao abrigo da AR-CPLP e que tenham uma autorização de residência. Isto é um acordo de mobilidade entre os países da CPLP. Ou seja, um brasileiro que vem para Portugal e pode trabalhar e ficar em Portugal, e vice-versa, um português que vai para o Brasil e não permite depois a circulação nos outros países da União Europeia. Ok? Obrigada. Passo a palavra ao Ricardo. Eu queria também, se calhar a Ruth também pode ser capaz de conseguir ajudar aqui neste ponto. Nós, quando chegam até nós pessoas com o artigo 89, nós, por norma, avançamos aqui com a contratação. Algo que nós costumamos solicitar, e aqui não sei se a Ruth consegue confirmar se é necessário ou não, é que a pessoa faça uma comunicação ao CEF via e-mail com o pedido da alteração do artigo. Ou seja, o processo mantém-se o mesmo. O processo de admissão é feito com o processo com o artigo 89 que tem e o seu número de processo, mas pedimos que a pessoa faça essa comunicação ao CEF, quando o processo de contratação. Portanto, não sei se aqui se é algo que... Não, vamos ver, eu acho que é um ato diligente por parte da pessoa dar logo esse conhecimento ao CEF. Não acho absolutamente essencial, mas acho que pode perfeitamente ser feito e mostra de facto a diligência da pessoa e no sentido de informar o CEF que entretanto alterou a sua atividade. Portanto, eu acho que é sempre bom, a mais neste caso acho que é bom, porque a pessoa depois também fica com uma prova que comunicou. Portanto, acho que sim, acho que deve e pode perfeitamente ser feito. Se não for feito, também não vejo qualquer problema, afinal, a quando da análise do pedido e da concessão da autorização de residência. Já que estamos a falar sobre a questão de manifestação, a Marinela Mambala, que também está no YouTube, do entroncamento, ela trouxe uma questão que já foi, inclusive, vimos aqui nos próprios atendimentos dos utentes, dos candidatos, que os centros de emprego, eles não têm aceitado a inscrição por parte dos candidatos quem tem a manifestação pelo artigo 89, número 2. Esse é um processo, como é que isso acontece a nível de centro de emprego? No caso, as empresas, elas permitem contratar pessoas que têm o artigo 89, porém, no centro de emprego, ele não tem aceitado candidatos que portam essa documentação. O que é que poderiam falar ou fazer?
Eu posso só adiantar que, de facto, também tenho conhecimento. Não sei se essa questão está a ser verificada pelo Centro de Emprego, pelo IFP ou não, mas também tenho conhecimento dessa situação, mas atendendo a que é uma matéria do IFP, em termos de inscrição, de facto também não... Porque vamos ver, as pessoas têm que, como há pouco a Catarina disse, as pessoas têm que reunir determinadas condições e requisitos em termos de inscrição no Centro de Emprego. A inscrição no Centro de Emprego, assim, vamos ver, em termos legais, não é? Só alguém que está capacitado, fora a legislação que foi publicada, eu não queria entrar muito nestes pormenores tão jurídicos, mas só as pessoas que supostamente tinham processos pendentes antes de 31 de dezembro de 2021 é que teriam direito, portanto, a inscrever-se no Centro de Emprego, porque a regra é que quem não tem autorização de residência em Portugal não pode aceder a alguns direitos, nomeadamente a inscrição no Centro de Emprego. Portanto, o facto do IFP também já aceitar inscrições de Centro de Emprego, inscrições para emprego, em muitas situações que até ultrapassam determinados campos, penso que já é ótimo. Estas questões, presumo, e teremos depois que as colocar, de facto, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, que são da sua competência. Obrigada. Eu aqui poderia só acrescentar, de facto, aqui no contexto do CPR, nós tivemos até maio do ano passado, 2022, tivemos aqui um gabinete de integração profissional em que articulávamos diretamente aqui com o Centro de Emprego. Do que é meu conhecimento, foi permitido ou tem sido permitida a inscrição de candidatos com a manifestação de interesse, mas ao abrigo do artigo 88. 89 eu não tenho conhecimento, mas como a Ruth estava a dizer, e muito bem, isto aqui são questões muito específicas do IFP, dos requisitos que eles identificam para a inscrição, porque depois eles têm medidas muito próprias para depois dar os apoios às empresas, centros de formação, etc. Portanto, são questões próprias do serviço, mas tenho conhecimento que sim, que eles aceitam a inscrição de candidatos que tenham o artigo 88, 89 eu não tenho conhecimento. Ok, muito obrigada. Passando então um pouco para um outro tema, temos também percebido que houve muitas pessoas que falam outros idiomas, não só o português, né? Então, temos ucranianos, indianos, então temos uma diversidade cultural e linguística muito grande, né? E eu queria saber como é que o Ricardo, na ADECO, tem lidado com essa situação a nível de emprego, né? A nível de empresas serem receptivas a aceitarem pessoas que não falem português, como também a Catarina, o que é que a CPR tem feito, ou qual o contributo que tem dado para integrar essas pessoas no mercado de trabalho? Como é que pode ser feito, como é que tem sido feito, tá bem? Nós, enquanto ADECO, aquilo que tentamos sempre perceber porque nós trabalhamos com diferentes empresas, dentro de todos os nossos clientes, que abertura é que há, que possibilidades é que temos a nível de pessoas que não consigam falar a língua portuguesa. Nós temos alguns casos específicos, algumas empresas específicas, que nós já sabemos que esse tipo de integração é muito mais fácil e que a empresa vê com bons olhos a integração de países, deu o exemplo, por exemplo, de pessoas da Índia, que provavelmente chegou em Portugal, apenas conseguem comunicar na língua inglesa, e nós temos alguns exemplos de algumas empresas que estão mais abertas para a integração desses colaboradores. Para outras, nós sabemos que é muito mais difícil fazê-lo. Portanto, é mesmo quando temos estas oportunidades, quando temos estas empresas com esta abertura, fazer uso dessa mesma oportunidade. Nós tivemos bastante recentemente um cliente em específico que tem uma operação a nível de armazém, onde toda a equipa é composta por elementos colaboradores da ADECO, onde existiu essa abertura, então foi montada uma equipa com colaboradores que são praticamente todos de nacionalidade indiana.
E porquê é que havia esta possibilidade? Primeiro, porque era um conjunto de pessoas que entre elas comunicavam bem, enquanto equipa. Havia dentro desses elementos, que eram cerca de 8 a 9, havia 2 elementos que já estavam a Portugal há algum tempo e por isso tanto conseguiam falar inglês como o idioma dos restantes colegas, como também algum português, e conseguiam fazer aqui a ponte depois com os responsáveis, como também os próprios responsáveis da empresa de nacionalidade portuguesa têm um conforto para comunicar em língua inglesa com eles. Portanto, é aqui todo este conjunto de fatores. Primeiro, é uma equipa e não era apenas um elemento isolado, e isto ajuda a que todos se sintam melhor e se adaptem melhor. Depois, dentro dessa equipa, temos elementos que já estão em Portugal há algum tempo, e quando digo há algum tempo, há 1, 2, 3 anos, e por isso já conseguem fazer alguma comunicação em português e fazer a ponte com os responsáveis da empresa, e depois temos responsáveis da empresa que também conseguem comunicar em inglês. Portanto, é sempre identificar estas oportunidades e fazer uso delas. Há clientes que há empresas que podem se demonstrar um bocadinho mais receptivas à ideia, há outras que podem levantar um bocadinho mais de questões, e é tentar também explicar de forma a fazer ver ao cliente, ok, quais são os impedimentos, quais são aqui as suas maiores dúvidas, os seus maiores receios, para conseguirmos perceber, ok, se são válidos é mesmo incontornável, ok, ou se há alguma coisa que conseguimos solucionar e apresentar soluções de forma a podermos considerar aqueles candidatos, aquelas pessoas que ainda não conseguem comunicar em português. Aqui na parte da intervenção aqui do Conselho para os Refugiados na aprendizagem da língua portuguesa. Pronto, nós aqui no nosso contexto nós temos requerentes de asilo que vêm de diferentes nacionalidades, portanto têm aqui diferentes idiomas de comunicação. Portanto, aqui também há um contexto e uma necessidade de adaptação a cada contexto. Nós temos aqui alguns casos de requerentes de asilo que são nacionais da América Latina e que, portanto, têm mais facilidade em aprender o português ou terem conhecimentos de português. Depois temos outros casos de requerentes de asilo que falam dialetos próprios dos seus países e que outros idiomas que se calhar é mais difícil, tanto no mercado de trabalho como na rotina no dia-a-dia, nós termos conhecimentos. Estou aqui a excluir, por exemplo, os idiomas de francês, de inglês, que se dá mais fácil aqui nós comunicarmos. Então, neste contexto, o que o CPIR faz é, numa primeira fase de identificação aqui dos idiomas e fazer um encaminhamento, quando necessário, para a aprendizagem da língua portuguesa. É um nível muito básico, do nível A1.1, que é para ter um contexto, uma aprendizagem num curso muito mais intensivo para conseguirem comunicar aquilo que é essencial, fazer os cumprimentos, dirigir-se a alguma pessoa, pedir alguma informação essencial, e temos algumas vezes, isto são programas de aprendizagem de português muito específicos, quando é possível através dos projetos em que nós estamos a desenvolver, temos projetos de aprendizagem de língua portuguesa direcionados ao mercado de trabalho, ou seja, para uma pessoa saber apresentar-se numa entrevista de emprego, saber fazer uma apresentação do seu currículo e comunicar de uma forma mais eficiente, aí está, direcionado ao mercado de trabalho. Para além destas opções, que nós sabemos mesmo assim que carecem de muita coisa, porque é um nível A1.1 e para comunicar eficientemente o A1.1 não é suficiente, o que é que nós fazemos? Mediante aqui a apresentação de documentos de autorização de residência, do NIF e do NIS, nós fazemos um encaminhamento para o centro de emprego, para a pessoa conseguir ter apoio na formação dos níveis A1 e A2, ou seja, ter aqui uma aprendizagem de maior duração, digamos, uma aprendizagem mais intensa aqui da língua portuguesa. E, como nós sabemos que, infelizmente, às vezes, através do centro de emprego, não há respostas,
por motivos diferentes. Nós apostamos aqui muito também no trabalho em rede com outras organizações, parceiras, entidades, etc., para conhecermos os projetos que tenham de língua portuguesa, e nós temos estado a trabalhar, por exemplo, com a Associação Crescer e com a ALCC para encaminhamento para a aprendizagem de língua portuguesa no nível de alfabetização, para aqueles que são, por exemplo, do idioma árabe e que precisam de conhecer o idioma latino, desde um contexto muito básico de aprendizagem, e depois também temos aqui o nível A1 e A2, sempre que possível. Eu já agora também vou só fazer referência, já agora, da existência no ACM, portanto, nos Centros Nacionais do Gabinete de Promoção de Língua Portuguesa, que é dinamizado por outras colegas e que de facto também dá aqui uma resposta em todas estas questões, e do curso também de Português Língua de Acolhimento, que também está disponível nos Centros Qualifica, e portanto depois também poderá ser mais explorado, e que de facto são cursos importantíssimos, como ambos estavam a dizer. A língua é importantíssima para a integração das pessoas no mercado de trabalho, socioprofissional, cultural, em todas as áreas, não é? Obrigada. Eu estava agora só a dizer assim muito por alto, mas eu acho fantástico o projeto que vocês têm do Speak, tem sido aqui, no contexto da pandemia, não só uma ferramenta essencial para encontrar respostas de aprendizagem, não só de português, mas de outros idiomas. Portanto, para quem não conhece o Speak do ACM, eu recomendo imenso. Sim, obrigada, Catarina, pela referência. Já não ia dizendo não ia falando do Speak. Obrigada aos três por esta vossa intervenção. Então, se calhar agora para finalizar, ia-vos pedir, íamos fazer uma ronda novamente, e ia-vos pedir aqui também quais os principais conselhos para migrantes que tenham chegado a Portugal e que estejam à procura de trabalho aqui em Portugal. E se calhar convidava também aqui o Frederico aqui a juntar-se nesta ronda final, deixar aqui uma palavra assim com um conselho. Podemos começar pela Catarina Martins, por ordem alfabética. Ui, tenho trocado de nome para ser mais fácil. Pronto, a nível de recomendações, o meu contexto aqui é muito aplicado a estudantes de asilo e refugiados, como eu fui referindo várias vezes, mas aplicando aqui também o contexto de migrantes, eu acho que é muito importante perguntar. Toda a gente tem questões no contexto de chegada, e não só, porque mesmo vamos imaginar aqui num contexto de um migrante, um refugiado, um requerente de asilo que esteja aqui há alguns meses, alguns anos em Portugal, à partida já conhece aqui algumas valências, alguns serviços, mas o processo de integração é longo e há sempre situações que vão acontecendo, procedimentos que mudam. Portanto, é sempre bom perguntar, não ter medo de perguntar. Nós temos aqui, algumas entidades presentes que prestam estes serviços de apoio, nomeadamente aqui muito bem o ACM, e é muito importante não ter este receio de perguntar, e também de estabelecer aqui algum networking, de perguntar a outras pessoas qual é a experiência que têm nos contextos. Isto é importante para a integração, é importante para no acesso aos serviços, é importante para no acesso ao mercado de trabalho, ter aqui este conhecimento. E mesmo que, por exemplo, aqui eu, CPR, não possa ter uma resposta aplicada à situação da pessoa em concreto, provavelmente através do trabalho de rede conhecerei outro técnico ou outro serviço que possa ajudar e poderei fazer esse encaminhamento. Portanto, eu recomendo sempre aqui a tentativa de contacto, de comunicação e de algum networking. Para além disto, no contexto aqui de aprendizagem do que acabámos de falar, de língua portuguesa, é muito importante que haja este contacto com a língua, num contexto inicial, pelo menos. Depois é claro que há muitas pessoas que têm facilidade em aprender o português num contexto familiar, do seu dia-a-dia, e muitas pessoas, muitos requerentes de asilo, me dizem que aprenderam a língua portuguesa, ou desenvolveram mais conhecimentos da língua portuguesa assim que começaram a trabalhar, porque a necessidade aguça o engenho, como se diz, mas é muito importante aqui também este contacto com
com a língua portuguesa e pronto, e terem aqui também uma equipa técnica, um serviço que confiem a que se possam dirigir para situações diferentes e para fazer os encaminhamentos que possam ser necessários. E também recomendo muito ter aqui cuidado com a questão da documentação para estar tudo válido, certinho, direitinho, porque tendo a documentação validada logo à partida facilita muita coisa. Obrigada, Catarina. Eu aqui da parte do ACM reitero exatamente aqui as informações e os conselhos, as sugestões aqui da Catarina. De facto, é muito importante a informação. O ideal era que as pessoas, e também tentamos fazer um trabalho nesse sentido, que as pessoas quando vêm para Portugal já viessem cá estar no âmbito de uma migração mais segura, regulada, ordenada, porque infelizmente ainda acontecem muitas situações das pessoas que entram e acabam por ser enganadas, pagar valores exorbitantes para obterem um número, um NIS, um NIF. Portanto, e de facto o importante é informarem-se junto das entidades que trabalham nestas matérias de forma gratuita, sem prejuízos, evidentemente, de terem toda a liberdade de se informarem, de obterem o apoio onde quiserem, mas de facto a informação, obterem aconselhamentos nas várias entidades é fundamental para que possam, cá está, ter apoio e perceber como é que a legislação, como é que as instituições funcionam, para depois terem aqui um processo de integração mais fácil, mais adequado e sem grandes riscos. Acho que a informação de facto é fundamental. Obrigada. Eu também gostava aqui de reforçar estes pontos exatamente tocados pela Ruth e pela Catarina, a nível de informação, de se informarem, a nível de documentação, que acaba por ser o primeiro passo a depois conseguir chegar ao mercado de trabalho e começar a trabalhar, ok? Esse é o passo principal. Depois, o ponto da língua, o idioma, que vai facilitar e muito durante todo o processo. E agora, mais ligado à parte da entrada no mercado de trabalho, disponibilidade é algo muito importante. Quanto mais disponível um candidato estiver, quanto mais disponível a pessoa estiver, seja a nível de funções, a nível de disponibilidade horária, tudo o que possamos imaginar, aumenta aqui o leque de oportunidades de emprego na qual a pessoa está habilitada. Se uma pessoa estiver limitada por qualquer tipo de fatores, vai sempre dificultar aqui poder encontrar um emprego. E sabemos que cada pessoa tem os seus fatores na sua vida, há fatores que estão fora do controle e que a pessoa não consegue alterar, mas esta palavra, disponibilidade, ajuda muito a encontrar um emprego. Se a pessoa está ali limitada no horário entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, torna-se muito mais difícil do que aquela que está disponível para fazer, por exemplo, um horário noturno, porque está aberta a muito mais vagas de emprego, a muito mais oportunidades e torna-se muito mais fácil de conseguirmos encontrar a oportunidade certa para aquela pessoa e de poder colocar a trabalhar. Por isso, acima de tudo, são esses os pontos: documentação, informação, a língua, o idioma e depois disponibilidade. Bem, eu aqui depois de todos estes conselhos e dicas já não é difícil, não é, quer dizer, acrescentar, mas de facto temos aqui, não é, e tivemos aqui a visão de 3 instituições, não é, ligadas, e também agora aqui o Ricardo a falar da questão de representando as empresas, não é, e o ACM, a CPE, pronto, de facto são instituições de referência. Pois que eu posso também aconselhar aqui uma dica no fundo também, é estarem atentos, também abertos às associações que existem locais, de migrantes também, em que vocês podem conhecer outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. Muitas vezes é importante esta partilha, até nestas associações tem pessoas também que falam a vossa língua, pronto, e que quando há esta dificuldade e este medo, não é, de chegar a um país novo, não é, ainda tem aquele receio, às instituições as pessoas ficam um bocadinho assustadas, não é, mesmo sendo no nosso caso, organizações sem fins lucrativos. Claro que no nosso caso vocês sabem também, nas fábricas do empreendedor nós fazemos sempre a ponte e aquilo que nós também não sabemos, temos sempre os nossos parceiros, mesmo o ACM, o CPR e as empresas com que trabalhamos, nós encaminhamos sempre também, sejam respostas também no foro muitas vezes de social, respostas também de onde é que eu vou colocar os meus filhos, ou seja, tudo isto, não é, tirando tudo aquilo que já referiram, não é, aqui como estas dicas e conselhos que são, claro que são de referência, mas também estarem abertos, de facto, eu percebo que o medo é uma constante, é normal, estamos a ir para um novo país, há mudança e há sempre o sair da zona de conforto, logo aí, há logo aqui, e o desafio
mas estarem abertos de facto porque existem em Portugal muitas organizações que trabalham em rede, e daí que, no nosso caso, como eu digo, estamos de porta aberta nas fábricas do empreendedor, seja no Fab Lab também, laboratório de fabricação, aqui que vocês podem experimentar, muitas coisas são gratuitas quando estão a começar, pode ser uma forma também do contacto com a língua, às vezes começar pouco a pouco, não é? Às vezes também, eu sei que numa primeira fase estão preocupados porque têm que encontrar aqui a parte da integração económica, mas também não se esqueçam muitas vezes até do voluntariado em organizações, cá está, de associações de migrantes, para até se conhecerem outras pessoas a nível local. Ou seja, eu, quando eu digo isto, às vezes, mesmo até o próprio falando aqui do Speak, não é, que até é a questão de partilhar a língua, se for uma língua diferente, eu posso ensinar e depois também aprender o português, estas trocas. Muitos, até restaurantes que trabalham também, que já são casos de sucesso, não é, a população migrante, é estarem atentos a tudo o que passa à vossa volta, não é, no fundo, e que possa fazer este contacto, que às vezes é mais difícil na primeira abordagem com o país, não é? Por isso, se tiverem também aqui esta oportunidade de terem associações a nível local e também quando forem à ACM, quando forem à CPR, quando forem ter connosco, nós teremos sempre interesse também em divulgar e que vocês possam também mais fácil e mais rapidamente poderem se integrar, não é? Porque construir o projeto de vida passa não só, e é muito importante esta parte profissional, não é? Encontrarem aqui a vossa sustentabilidade económica, mas também a integração em termos de sociedade, cultura. Temos cada vez mais projetos também culturais, multiculturais, não é? De facto, de várias partes do mundo, e isso também é uma forma de se ir integrando, não é? E aqui também encontrarem um escape quase nesta fase de entrada numa nova sociedade, uma nova cultura, também já haver aqui uma integração com as vossas culturas, porque existem todas as semanas, quase todos os dias temos projetos musicais, coisas que estão a acontecer, até muitas delas gratuitas ou com valores mais baixos. Claro que muitos deles se calhar acontecem em grandes cidades, por exemplo Lisboa, não é, que tem uma grande atividade cultural, mas também aqui espalhado na grande Lisboa, não é, desde Sintra a Cascais ou Oeiras, ou seja, hoje em dia há aqui um grande movimento também cultural neste processo também de integração. Por isso, aquilo que eu desejo é de facto esta dica, integração profissional, não é, económica, mas também social, cultural, para que se sintam também em casa. E de facto Portugal é conhecido por receber bem, temos esta abertura ao outro, ao próximo, e por isso aquilo que eu vos digo é que nós estamos de facto de braços abertos, porque o nosso país precisa cada vez mais pessoas, não é, para trabalhar, mas também para fazer aqui uma riqueza cultural, que é, não se esqueçam, nós não queremos só a parte, ok, só aqui as competências profissionais, temos também as vossas competências pessoais, o vosso saber, que às vezes, do contacto que nós temos ao longo destes 15 anos, muitas vezes as pessoas ficam com algum receio de transportar, trazer aquilo que aprenderam, não é, que sabem, até coisas culturais, ao nível também gastronómico e tudo isso, e nós temos esta abertura. Nós, de facto, gostamos de comer, gostamos de receber, muitas vezes fazemos negócio à mesa, aconselho-vos também, muitas vezes, se calhar, estarem disponíveis, às vezes é isso, um almoço, e conhecerem outras pessoas, os eventos como este, que hoje fizemos aqui gratuito, participarem em eventos também que acontecem quase todos os dias, e eventos também presenciais em que possam também conhecer novas pessoas, até da vossa nacionalidade, mas que já estão cá há mais tempo em Portugal. Era isto. Obrigado também, e obrigado a todos, e a toda a equipa também que teve aqui este trabalho de preparação, não é? E este hoje foi de facto uma manhã fantástica aqui com uma partilha muito rica, que é aquilo que a gente já sabia que ia acontecer, mas obrigado a todos também. Muito obrigada, Frederico, obrigada, Catarina, muito obrigada, Ricardo. Antes de irmos embora, queria só, aqui em jeito de resumo, se é que é possível, salientar aqui as novas alterações que não se pode fugir deste tema, não é? As alterações à lei de estrangeiros que vieram trazer muitas novidades, entre as quais a residência CPLP. Existe também aqui a possibilidade de trabalho para pessoas que estejam a estudar, existe novos vistos PAI. Falámos aqui também da importância de sair do país de origem, à exceção de refugiados, não é? Que acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas com a documentação regulamentar. E quando falamos em documentação, falamos em visto, mas falamos também em certificados escolares, trazer essa informação toda é muito importante. E queria reforçar também aqui a importância, que eu penso que já todos os convidados o fizeram, a importância da colaboração entre diferentes organizações e setores para promover aqui a empregabilidade dos migrantes
que é uma questão que é vital para a construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva, e que é importante que todos tenham conhecimento que existem estas instituições públicas, privadas, assim, não é? Mas é importante depois, nós estamos a partilhar no chat do YouTube também os sites da ADEC, do ACM, do CP. Contactem estas instituições também, contactem-nos a nós, Fábrica do Empreendedor, tragam as vossas dúvidas, porque chegando a um de nós, depois também vos ajudamos na articulação, certo? Por mim é tudo, eu vou passar para a Nathalie, queria só desejar então uma boa tarde e agradecer uma vez mais os convidados e toda a equipe que teve esta decisão. Então, novamente agradecer aos convidados, ao Ricardo Almeida, a Ruth Carvalho, a Catarina Martins, agradecer a todos que estiveram no YouTube conosco, agradecer a toda a equipe envolvida para que esse evento acontecesse, né? Comunicar e pedir que todos que tenham dúvidas ou algumas dúvidas que nós não conseguimos colocar cá, encaminhem para a nossa equipe através do formacão@fabricadoempreendedor.pt. As colegas vão indicar esse e-mail na plataforma do YouTube. Comunicar também que vai ficar gravado, né? Toda essa transmissão vai ficar gravada no YouTube, então podem indicar colegas, amigos, familiares, quem tiver interesse sobre esse tema, que nos visite na página da Agência de Empreendedores Sociais, no YouTube, que lá vai estar gravado. E, mais uma vez, agradecer, né? E as questões que houverem, ainda podem colocar no chat, que nós vamos encaminhar, ou encaminhar por e-mail, que nós vamos encaminhar a ADECO, a ACM, a CPR, para que eles nos consigam auxiliar, como também nos deixar toda a equipe à disposição de todos, para marcações de atendimentos, né? Muitas das dúvidas nós conseguimos também ajudar, ou também contactar com outros parceiros para responder a essas questões, tá bem? Então, muito obrigada, uma excelente tarde para todos e obrigada.